Bora falar também sobre mais demissões que o São Paulo prepara para o fim dessa temporada. Preciso contar também sobre um ótimo zagueiro que pode ficar à disposição no mercado brasileiro. Últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. São Paulo vai demitir mais funcionários e jogadores no fim da temporada. E essa garantia foi dada pelo próprio presidente do Tricolor, Júlio Casares. Você sabe, na última sexta-feira, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, 3 dos conselheiros que atuavam como diretores do Departamento de Futebol Profissional, caíram. E o São Paulo programou uma série de outras mexidas com funcionários e atletas para o fim do Campeonato Brasileiro. Há um enorme incômodo, especialmente por conta da dificuldade do São Paulo em recuperar atletas. Foram vários os jogos desse Campeonato Brasileiro em que o Tricolor tinha mais de 10 desfalques. Na derrota por 6-0 contra o Fluminense, eram 15 baixas, sendo 13 por questões médicas. O presidente tricolor Júlio Casares disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas, as mudanças profundas ainda vão acontecer em outros campos. Hoje foi anunciada uma fase dela, disse o Júlio Casares, se referindo às saídas do Belmonte, do Chapecó e também do Nelsinho. O presidente completa, as mudanças vão acontecer no âmbito que nós temos no futebol e não serão anunciadas agora, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia e campos. Então, agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. E aí entra a participação do CEO, o Márcio Carlomagno. São Paulo pretende ser muito mais profissional para 2026. Já contei para vocês que a diretoria fez uma avaliação e entendeu que na Barra Funda havia enorme descomprometimento, pouca responsabilidade e pouca disciplina. Até por isso, jogadores não se dedicavam como deveriam. Funcionários que cuidam, por exemplo, do departamento médico, não exigiam o máximo dos jogadores. Tudo isso vai mudar para a próxima temporada, mas antes, o São Paulo precisa resolver suas questões financeiras. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados, o que faz com que todas as cobranças percam fogo. Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que, enfim, pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis. Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. E Carlos Belmonte foi demitido do cargo de diretor de futebol do São Paulo nessa sexta-feira, consequência do 6-0 para o Fluminense, a maior derrota do São Paulo em 24 anos. Também caíram, além do Belmonte, Chapecó e Nelsinho, outros 2 conselheiros do São Paulo que participavam do departamento de futebol. O Tricolor já havia decidido pela dispensa do trio na virada do ano. Esperaria o fim do Campeonato Brasileiro e no planejamento para 2026, Belmonte, Chapecó e Nelsinho já não fariam parte. Mas depois do 6-0 e a repercussão extremamente ruim entre torcedores do São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu antecipar esse movimento. Não haverá um diretor de futebol estatutário. A ideia do clube é profissionalizar o departamento, contando apenas com gente especializada. Rui Costa terá um papel muito mais importante.
Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol desde o início da era Júlio Casares. Muricy Ramalho também terá um papel mais importante no dia a dia do clube. Quero contar também que na entrevista coletiva dessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares admitiu responsabilidades, mas falou que homens do departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores também são responsáveis pelo momento do São Paulo, que ainda segue na briga por vaga em pré-Libertadores, que melhorou suas condições em relação ao aspecto financeiro, mas tem colecionado uma série de tropeços inaceitáveis. A saideira sobre o tricolor, 41 conselheiros de oposição apresentaram nesta sexta-feira um abaixo-assinado exigindo a renúncia imediata de Júlio Casares. O documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Quero assegurar para vocês que não há a menor possibilidade de o Júlio abrir mão do seu mandato como presidente do São Paulo. E para que o impeachment acontecesse, os conselheiros precisariam de uma aprovação de 75% do quadro de conselho deliberativo do São Paulo, número absolutamente impossível diante do apoio que o Júlio Casares ainda mantém por lá. E você, o que pensa sobre a crise no São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o vexame histórico do São Paulo. O tricolor tomou 6-0 do Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. É a pior derrota do São Paulo nos últimos 24 anos. Só inferior ao 7-1 que o tricolor levou do Vasco em 2001 em São Januário. Ah, Nicola, o São Paulo tinha 15 desfalques. Verdade, mas 6-0 foi a pior derrota do São Paulo em sua história para o Fluminense. O tricolor tomou 3-0 no primeiro tempo, mais 3-0 no segundo tempo. Era o resultado que faltava para a crise explodir de vez na gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa. Casares e Belmonte nem estiveram no Maracanã. E depois da partida, o Luiz Gustavo foi bem duro, afirmando que existe a necessidade de os diretores do alto escalão aparecerem para colocarem a casa em ordem. Rui Costa tentou explicar a declaração do Luiz Gustavo. Dá para dizer que a situação está extremamente delicada. Com um detalhe, São Paulo segue em 8º lugar e vai depender de resultados, como por exemplo tropeços de Atlético e Corinthians para se manter nessa posição que ainda pode assegurar vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Crespo foi perguntado se tem clima para continuar e desconversou. O treinador argentino também disse o seguinte, abre aspas, estou confiando no que a diretoria falou, que até dezembro teremos dinheiro para contratar jogadores. Então, vamos confiar. Só para arrematar de vez. A derrota por 6-0 se torna ainda mais frustrante, levando em consideração que o técnico do outro lado havia sido demitido pelo São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. Luiz Ubeldia é o treinador do Flu, ele ainda recebe do São Paulo por conta daquela questão envolvendo a multa rescisória de 3 milhões de reais. E é isso aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal, fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos assim que pintar mais notícias, mas ó, comenta aqui embaixo deixando a sua opinião, hein? Gostaria de estar trocando aquela ideia com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal São Paulo Info News. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.